O silêncio como força. Há um tipo de silêncio que não é fuga, nem covardia. É o silêncio que nasce quando você finalmente compreende que nem tudo merece resposta, nem tudo merece energia, nem tudo merece continuar dentro de você. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio, cheio de consciência, de presença, de maturidade. É o silêncio que guarda a sua dignidade quando o mundo tenta te puxar de volta para velhos padrões. Quando você descobre esse silêncio, algo muda profundamente. Você começa a perceber que falar nem sempre é força. Às vezes, força é escolher não reagir. Não se justificar, não se explicar, não tentar convencer ninguém do que você sente ou pensa. Há um momento em que a explicação se torna desnecessária, quando você já sabe quem é, quando você já sabe o que merece, quando você já não precisa que o outro valide sua verdade. Esse silêncio é uma parede invisível. Ele protege sua sanidade. Ele te devolve a leveza que o excesso de palavras roubou. Ele te reconecta ao que é essencial. Porque quando você silencia externamente, você começa a ouvir o que está vivo dentro de você. No silêncio, você entende seus movimentos internos. Você percebe a origem dos seus impulsos. Você aprende a respirar antes de decidir, a observar antes de se envolver, a escolher antes de reagir. E então, pouco a pouco, você descobre que não precisa mais provar nada, que não precisa vencer discussões, que não precisa levantar a voz para ser forte. Você entende que a sua força está na sua capacidade de manter sua paz intacta, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o caos. A verdadeira frieza não é dureza, é autocontrole, é presença. É saber que você sempre pode escolher não entrar em uma guerra que não constrói nada dentro de você. Esse silêncio é o início de um novo relacionamento consigo mesmo. Um relacionamento onde você deixa de ser refém das suas emoções e passa a ser o guardião delas. E nesse ponto, você começa a perceber que a quietude é um território de poder, um lugar onde ninguém entra sem permissão, um espaço onde sua alma respira de novo. A mente inabalável. Há um ponto em que o caos deixa de te atingir, não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro de você aprendeu a permanecer. Essa é a essência de uma mente inabalável, uma mente que não se entrega à turbulência externa, que observa o que acontece, mas não se perde dentro do que acontece. A mente inabalável não é fria por ausência de sentimento, ela é fria porque compreende o valor da calma. É uma mente que entende que a pressa é inimiga da clareza e que a emoção mal administrada é o início da autossabotagem. É nesse estado que você começa a enxergar com profundidade. Você para de responder de forma automática. Para de se deixar levar por provocações pequenas. Aprende que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em permanecer lúcido quando tudo tenta te desestabilizar. As pessoas confundem equilíbrio com indiferença, mas não é isso. O equilíbrio é consciência em ação. É saber sentir, mas não se afogar. É estar presente, sem se perder no ruído do momento. É aceitar o que não pode ser mudado e agir com precisão sobre o que pode. A mente inabalável é construída, não nasce pronta. Ela é o resultado de repetidas quedas, de erros que te obrigaram a amadurecer e de situações que te ensinaram que reagir com desespero nunca foi solução. Ela é fruto da dor transformada em entendimento. Quando você começa a moldar sua mente assim, as ofensas perdem peso. As perdas deixam de ser o fim e passam a ser parte do caminho. A rejeição já não te destrói, porque você entende que o valor que carrega não está à venda. Há serenidade em quem aprendeu a se entender, e essa serenidade é o que te diferencia. Enquanto muitos vivem buscando controle sobre tudo ao redor, você aprende a controlar apenas o que é possível, a si mesmo. Essa é a força silenciosa dos que caminham com propósito, a força que não precisa ser exibida, que não depende de aprovação, que se sustenta sozinha, mesmo quando o vento sopra contra. E quando sua mente alcança esse estado, o mundo pode se agitar lá fora, mas dentro de você há apenas estabilidade. Há apenas o som da respiração tranquila, de quem sabe que tudo passa e que permanecer inteiro é o que realmente importa.
O silêncio que revela. Há momentos em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer palavra. Ele não é ausência, não é vazio, não é recuo. É presença concentrada, é atenção plena. É a capacidade de permanecer consigo mesmo sem precisar preencher o espaço com ruídos. O silêncio verdadeiro não é o silêncio externo, é o silêncio interno. Aquele que surge quando a mente deixa de discutir consigo mesma, quando os diálogos imaginários cessam, quando a necessidade de explicar, justificar ou provar não existe mais. Esse silêncio não acontece por acaso. Ele surge quando a consciência se expande, quando você para de tentar controlar como o mundo te enxerga, quando você percebe que explicar quem você é nunca será tão poderoso quanto simplesmente ser. O silêncio revela tudo o que estava encoberto pela ansiedade de falar. Ele mostra intenções, motivações, verdades que antes pareciam distantes. Ele expõe medos, revela impulsos, mas também mostra com clareza aquilo que é firme em você, suas raízes. Quando você encontra esse silêncio, você percebe quanto da sua energia era desperdiçada tentando responder ao que não merecia resposta. Quantas vezes você se desgastou tentando convencer aqueles que não estavam abertos para entender? Quantas vezes você se desviou de si mesmo porque tinha medo do julgamento? No silêncio, você aprende a observar antes de reagir, aprende a sentir antes de se mover e, principalmente, aprende que nem tudo precisa de resposta. Algumas coisas só precisam ser vistas, outras simplesmente deixadas ir. O silêncio que revela é a chave para decisões maduras. Ele desacelera a mente, ele afasta o calor das emoções e permite que o raciocínio respire. Ele traz clareza para distinguir o que é essencial do que é urgente. Há força no indivíduo que sabe fazer pausa, que não se apressa, que entende que o tempo pode trabalhar a seu favor quando a ansiedade é domada. O silêncio também revela quem está ao seu redor, quem suporta estar com você sem depender do barulho, quem sabe se conectar além das palavras, quem se sente intimidado por sua profundidade, quem se afasta porque não consegue permanecer em presença real. A maioria busca distração, a minoria busca profundidade. E é nessa minoria que a consciência encontra solo fértil para crescer. Quando você aprende a habitar o silêncio, o mundo deixa de te pressionar. As interferências externas perdem poder, e você começa a se mover não porque foi empurrado, mas porque escolheu. O silêncio é onde você se encontra com a sua verdade mais íntima, e a partir disso, toda ação se torna mais precisa, mais limpa, mais autêntica. A sensação de estar fora do seu tempo. Há um tipo de pessoa que sempre se sentiu deslocada. Alguém que olha ao redor e percebe que suas aspirações, seus pensamentos e seus movimentos não se alinham ao ritmo comum. Não por arrogância, mas por natureza. Um deslocamento silencioso, interno, como quem observa o mundo pela lateral do palco enquanto todos se apresentam no centro. Essa sensação não é um erro, não é falta de adaptação, é um sinal. Um indicativo de que a sua consciência está operando em uma frequência diferente da maioria. Enquanto muitos se apressam para preencher seus dias com estímulos, conquistas superficiais e validações externas, você sente que existe algo mais profundo, algo que não se explica facilmente, uma espécie de chamado interior que não aceita distrações permanentes. Essa sensação pode ter surgido cedo, talvez na infância, quando você preferia observar em silêncio ao invés de competir pela atenção. Talvez na adolescência, quando percebeu que as conversas ao seu redor não te alimentavam. Ou talvez tenha surgido mais tarde, quando você entendeu que crescer significava para muitos apenas aprender a sobreviver dentro de um sistema que não questionam. Sentir-se fora do tempo é perceber que o que te move não é o mesmo que move a maioria. É desejar impacto ao invés de status. É procurar profundidade ao invés de movimento constante. É querer ser inteiro ao invés de ser visto. E isso tem um preço. O preço é a solidão consciente. Não a solidão de ausência, mas a solidão de discernimento. Quando você vê e entende de um modo que a maioria não alcança, o diálogo muda, a intimidade muda, a forma de se relacionar com o mundo muda. Mas essa solidão não é um castigo, é uma preparação. Estar fora do tempo é estar antes de si mesmo. É carregar sementes que ainda não encontraram terreno pronto. É viver na fronteira entre o que existe e o que ainda está por surgir. É por isso que muitas vezes você sente que está esperando por algo.
Não uma pessoa, não um evento, não um sinal explícito, mas uma convergência, um alinhamento entre maturidade interna e oportunidade externa. Esse momento chega para aqueles que não se apagam durante a espera, para aqueles que sustentam sua essência mesmo quando ninguém reconhece seu valor, para aqueles que aceitam que o mundo ainda não está no ritmo deles, mas que mesmo assim continuam, atentos, constantes, silenciosos. A sensação de estar fora do tempo se transforma quando, finalmente, o tempo passa a se mover com você, e não o contrário. A disciplina da serenidade. Há um momento no caminho interno em que a força não se expressa mais em intensidade, velocidade ou esforço. Ela se revela em silêncio, em presença, em uma calma firme que não precisa se afirmar. A serenidade não é passividade, não é desistência. Não é cansaço, é domínio. Quando alguém ainda está preso ao impulso, reage, responde imediatamente ao que sente, ao que ouve, ao que espera ou imagina. A vida é vivida no reflexo, na urgência, no movimento automático. Isso desgasta, isso fragmenta, isso dispersa. A serenidade nasce quando o indivíduo aprende a não se perder de si mesmo, quando entende que nem tudo o que se sente precisa se transformar em ação, nem todo pensamento exige resposta, nem toda provocação merece presença. A disciplina da serenidade é construída lentamente. Ela começa quando se observa a própria mente em movimento, quando se percebe os gatilhos que sempre conduziram às mesmas reações, quando se reconhece que a maior parte do barulho interno não vem do mundo, mas da tentativa de corresponder ao que o mundo demanda. A serenidade permite escolher, e escolher é o que define quem realmente conduz sua própria vida. É possível estar em meio ao caos e ainda assim permanecer inteiro. É possível ouvir vozes externas, sem permitir que elas definam o que se passa dentro. É possível sentir intensamente, mas não ser conduzido pelo que se sente. Essa é a verdadeira força, a força que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. A força que não depende do reconhecimento de ninguém, a força que se sustenta porque está enraizada na consciência. E essa serenidade se reflete em pequenas coisas, na forma como se fala, na forma como se observa os outros, na velocidade com que se responde, na capacidade de ouvir antes de interpretar, na habilidade de não provar nada a ninguém. Ser sereno é saber que não há lugar a ser alcançado, além da profundidade da própria presença. Nada que precise ser defendido com pressa, nada que precise ser garantido pela força externa, nada que precise ser afirmado. A serenidade é a prova de que você finalmente se reconheceu, porque só quem se conhece pode permanecer em si mesmo. O silêncio que revela. Há um tipo de silêncio que assusta, principalmente quando se está acostumado a preencher cada espaço com palavras, pensamentos, ruídos e movimentos. Esse silêncio é o encontro consigo mesmo, sem distrativos, sem fugas, sem justificativas. No início, ele pode parecer vazio, um vazio estranho, quase desconfortável, porque o silêncio expõe. Ele mostra o que estava escondido atrás das interrupções, das respostas rápidas, das atividades contínuas. Ele revela sentimentos que foram adiados, dores que foram adiadas, verdades que foram empurradas para o fundo do corpo e da mente. Mas é nesse silêncio que se descobre algo precioso, a própria profundidade. A mente, acostumada a correr, primeiro resiste, tenta criar histórias, tenta inventar urgências, tenta ressuscitar vozes externas, para que você volte ao que era antes, ao ritmo conhecido, ao mundo do barulho interior. Esse é o reflexo natural de quem se afastou de si por muito tempo. Mas quando o silêncio é mantido, mesmo que por alguns instantes, algo começa a se transformar. O corpo relaxa de um modo diferente, não é apenas físico, é como se a existência cedesse espaço para que algo mais autêntico pudesse emergir. A respiração ganha profundidade sem esforço, o olhar se torna mais lento, os pensamentos deixam de se atropelar. E nesse espaço que surge, algo se torna claro. A vida sempre tentou comunicar algo, mas era necessário ouvir. O silêncio não é ausência, é abertura. É o solo fértil onde percepções se tornam nítidas e respostas internas começam a aparecer.
E é interessante perceber que quanto mais tempo alguém passa em contato com esse silêncio, mais consciente se torna. De repente, o que antes parecia urgente já não possui a mesma força. O que antes provocava reações automáticas passa a perder impacto. O que antes era necessidade se transforma em opção. Esse silêncio traz a verdade sem ornamentos. Ele mostra o que foi vivido, o que ainda é carregado e o que precisa ser finalmente liberado. Não há julgamento, apenas clareza. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. O silêncio não entrega respostas prontas, ele não empurra direções. Ele apenas faz com que você se veja, e ao se ver, você entende o que precisa ser feito, dito, transformado ou abandonado. É nesse encontro interno que o ser humano percebe que nada externo realmente completa ou valida aquilo que ele já é. A presença se torna suficiente, a existência se torna inteira, o movimento deixa de ser fuga e se torna expressão. E quando se aprende a permanecer nesse silêncio, mesmo em meio ao cotidiano, algo se eleva na forma de viver. A vida continua, as responsabilidades continuam, as relações continuam, mas você está diferente. E é essa diferença que inicia uma nova forma de existir, menos reagida, mais consciente, menos ruidosa, mais profunda, menos ansiosa, mais presente. Porque, no final, o silêncio não é o fim do som, é o início da escuta. O poder de não reagir. Há um instante muito pequeno entre o que acontece e o que você sente, quase imperceptível, como o intervalo entre o relâmpago e o trovão. É nesse intervalo que a sua força se encontra. É ali que a verdadeira maturidade emocional se revela. Não é na ausência de emoção, não é no controle rígido, frio ou forçado. É na consciência de que você não precisa responder imediatamente ao que a vida coloca diante de você. A raiva, quando surge, vem com pressa. Ela quer movimento, quer ação, quer impacto. Ela se alimenta do impulso. E por muito tempo, talvez você tenha sido treinado a esse impulso. Como se sentir fosse o mesmo que agir. Como se o estímulo exigisse resposta. Como se sua emoção precisasse sempre se traduzir em gesto, palavra, ruptura ou explosão. Mas existe um outro caminho. Quando a raiva chega, você pode observar, não absorver, apenas observar. Como quem testemunha uma onda se aproximando sem precisar entrar nela. Ela cresce, se move, ameaça transbordar. Mas se há um olhar atento, ela se torna clara. A raiva não é inimiga, ela é um mensageiro. Ela carrega algo que estava pedindo atenção há muito tempo. Muitas vezes, a raiva nasce de cansaços acumulados, de frustrações silenciosas, de limites ignorados, de dores antigas que não foram nomeadas. Ela não surge do nada, ela é o eco de algo que você passou por dentro, algo que, por algum motivo, não pôde ou não soube expressar antes. Quando você não reage, você não reprime. Não se trata de engolir tudo, de fingir que nada toca, de se tornar pedra. É o contrário. É sentir profundamente, mas sem se perder dentro do sentimento. É acolher a onda sem se afogar nela. Nessa pausa consciente, algo se revela. Você ainda está ali. Você não desapareceu na emoção. Você não foi tomada por ela. Você a viu. De por tê-la visto, ela já não tem o mesmo poder. É nesse ponto que o adulto emocional se separa da criança ferida. A criança sente e age imediatamente. O adulto sente, respira e compreende antes de agir. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Para não ser guiado pelo que foi ferido, mas pelo que está desperto. O poder de não reagir não é passividade, é escolha. A escolha de não entregar seu centro interno ao mundo externo. A escolha de não deixar que algo fora determine quem você se torna por dentro. A escolha de permanecer presente, mesmo quando a vida provoca ruídos, cortes, tensões. Quando você não reage, você cria espaço. E nesse espaço, você descobre que sua força nunca esteve na explosão. Ela sempre esteve na consciência. O peso das palavras não ditos. Há dores que não fazem barulho, dores que ninguém vê, dores que não explodem, apenas se acumulam em silêncio. São aquelas palavras guardadas, engolidas, sufocadas ao longo dos anos. Palavras que você não disse para não ferir, para não perder alguém, para não parecer frágil, para não provocar conflito, para não decepcionar, para mostrar demais do que estava sentindo. Essas palavras silenciosas têm peso, elas se alojam no corpo, na respiração, no ritmo do coração.
Elas ocupam um espaço interno que deveria ser seu, mas que acaba sendo tomado por aquilo que não pôde sair. Há quem aprende desde cedo que sentir é perigoso, que expressar é arriscado, que é melhor se calar, se adequar, se conter. E aos poucos, a pessoa vai se tornando um território de emoções represadas, como rios barrados que um dia encontram uma forma de transbordar. A raiva muitas vezes nasce desse represamento. Não é a raiva pela situação presente, mas pelo acúmulo de situações passadas, pelo tanto de vezes em que você se anulou, pelo tanto de vezes em que você se engoliu, pelo tanto de vezes em que você sabia o que precisava ser dito, mas não disse. Quando uma palavra não dita se acumula, ela não desaparece, ela se transforma, às vezes em irritação constante, às vezes em distanciamento, às vezes em frieza emocional. A pessoa se sente presente, mas não conectada, fala, mas não se revela, vive, mas não se permite ser sentida. Por isso, entender a raiva é também entender o silêncio. Há um ponto em que o corpo fala quando a boca não fala, o corpo endurece, o corpo tensiona, o corpo cansa. Quando você finalmente olha para essas palavras guardadas, percebe que elas não pediam conflito, elas pediam presença. Não pediam grito, pediam atenção. Não pediam que você se afirmasse sobre alguém, pediam que você se reconhecesse diante de si mesmo. O caminho de volta para o equilíbrio emocional não está em falar mais ou falar mais alto. Está em falar com verdade, com respeito, com clareza, com cuidado, sem se violentar e sem violentar o outro. Está em dar nome ao que sente antes que o sentimento se transforme em pressão interna. Aos poucos, você descobre que sua voz não é uma arma, ela é uma ponte entre o que você vive por dentro e o que você vive por fora. E quando essa ponte se fortalece, a raiva perde o papel de mensageira, porque aquilo que precisava ser dito já encontrou saída, já encontrou caminho, já encontrou expressão. E então, o que antes era incômodo, silencioso, se torna espaço respirável, lugar de autenticidade, lugar de encontro consigo mesmo. Quando a raiva se torna silêncio interno, há um momento em que a raiva deixa de ser explosão e se torna silêncio. E esse é um silêncio diferente daquele que escolhe a paz. É um silêncio que pesa, um silêncio que assenta no peito como algo denso, espesso, profundo. É a raiva que já cansou de gritar por dentro. É a raiva que aprendeu a se esconder, porque ninguém parecia pronto para ouvi-la. Quando a raiva chega a esse ponto, ela não desaparece. Ela se transforma em algo mais sutil e mais perigoso, um distanciamento emocional silencioso. Uma presença que está lá, mas não está inteira. Um olhar que observa, mas não participa. Um coração que pulsa, mas não se entrega. Esse silêncio interno não é falta de sentimento, é acúmulo, é excesso de sentir, é proteção. Quando alguém chega a esse estado, não significa que superou a raiva. Significa que ela virou um território interno onde ninguém entra. A pessoa começa a escolher se recolher, não porque é fraca, mas porque já se feriu o suficiente ao tentar ser compreendida. É um mecanismo de sobrevivência emocional, uma defesa, uma forma de permanecer de pé mesmo quando algo dentro já caiu. É aqui que muitos confundem frieza com força, mas a frieza não é força, a frieza é resultado. Força é sentir e permanecer. A frieza é sentir e se afastar para não desmoronar. O silêncio da raiva pode até parecer domínio emocional, mas não é domínio pleno. É contenção. É estratégia de sobrevivência. É o corpo dizendo, eu ainda não tenho espaço para lidar com isso. E tudo bem reconhecer isso. Não há falha em se proteger. Só que esse silêncio não pode ser o destino final, porque ele também cobra um preço. Ele distancia, isola, endurece, mantém tudo sob controle, mas ao custo de esvaziar aquilo que poderia ser vivo. Quando a raiva se torna silêncio interno, ela não procura saída, ela cria território. Um território onde nada toca e nada é tocado. Um território onde o mundo parece longe e você parece longe até de si mesmo. O processo de retorno começa quando você se permite sentir sem justificar, sem explicar, sem se defender. Quando se permite reconhecer que há algo ali que deseja ser visto. Não para ser gritado, não para ser derramado em alguém, apenas reconhecido.
O simples ato de olhar para esse silêncio já é um movimento de volta para si, porque a raiva não quer destruir, ela quer revelar. A raiva não é inimiga, ela é mensageira. Ela aponta onde doeu, onde ultrapassou, onde não houve escuta, onde faltou cuidado, onde você se deixou, onde você se feriu tentando segurar o mundo com as mãos abertas. Quando você compreende isso, a raiva deixa de ser algo a combater e se torna algo a traduzir. O silêncio começa a se desfazer aos poucos, como gelo que encontra calor, como pedra que encontra fonte, como corpo que finalmente respira. A força de permanecer contigo mesmo. Há uma força que raramente é reconhecida pelo mundo. Não é a força que levanta peso, nem a força que enfrenta multidões. É a força que sustenta o próprio coração quando ele está cansado. A força de permanecer consigo mesmo quando tudo em volta parece pedir que você se perca. Essa força não nasce da raiva, nem da necessidade de provar algo. Ela nasce da lucidez, da quietude depois da tempestade, do instante em que você percebe que já tentou demais, já explicou demais, já se doou até o limite. E então, sem anunciar, você decide voltar para si. Esse retorno não é fuga, é reconciliação. É quando você percebe que a presença mais importante na sua vida é a sua própria. É quando você entende que a paz não vem de ser compreendido, mas de compreender a si mesmo. Permanecer consigo é o ato silencioso de olhar para o próprio território interno e perceber que ali existe dor, existe força, existe história, existe memória. E que nada disso precisa ser escondido, que nada disso precisa ser negado. Essa força se revela nos pequenos gestos, no momento em que você escolhe respirar antes de reagir, no instante em que você opta por não responder para não ferir, no silêncio em que você se acolhe sem se punir. São movimentos invisíveis para o mundo exterior, mas profundos o suficiente para mudar o curso da vida interna. Porque permanecer consigo exige coragem. Coragem de não se abandonar, coragem de não se silenciar diante do próprio coração. Coragem de dizer a si, eu estou aqui, mesmo quando ninguém mais está, mesmo quando é difícil, mesmo quando algo em você quer desistir. Há quem confunda essa permanência com isolamento, mas são coisas diferentes. O isolamento é ausência, a permanência é cuidado. O isolamento diz, eu preciso desaparecer para não sentir. A permanência diz, eu preciso me ouvir para entender o que estou sentindo. A diferença está na direção. Uma afasta, a outra devolve. Quando você permanece consigo, a raiva se transforma. Não desaparece, mas encontra outra forma de existir. Ela deixa de ser algo que queima por dentro e começa a se tornar algo que ilumina. Uma força que protege limites, uma força que protege o que é essencial. Uma força que não agride, mas delimita. Uma força que diz, isso não atravessa mais. E é nesse ponto que se revela o verdadeiro poder. Não o poder sobre o outro, mas o poder sobre si. O poder sobre si. O poder de escolher o próprio ritmo, a própria palavra, o próprio silêncio, o próprio caminho. A raiva se acalma, o corpo descansa, a mente se recolhe, e algo mais fundo, mais antigo, mais seu, começa a se mover em direção ao que realmente importa. Essa é a força que não precisa ser vista para existir, a força de permanecer contigo mesmo. Se você ficou até aqui, obrigado por nos ouvir, clique no sininho, compartilha e nos segue para mais conteúdos como este.